Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Sou Mauro Salles, professor de legislação de trânsito, instrutor de trânsito. Hoje nós faremos um estudo completo de toda a regulamentação relacionada ao instrutor de trânsito. Nós vamos estudar a nossa lei, a lei federal, a lei 12.302/10, que regulamenta a nossa profissão, e vamos estudar a resolução 789, que complementa através da normatização seus dispositivos legais. Então, lhe faço um convite, você, meu amigo instrutor, minha amiga instrutora, você que quer entrar na profissão, quer ingressar na profissão, a gente vai descobrir aqui, nós vamos estudar quais são os requisitos, as competências, as obrigatoriedades, as proibições, as prerrogativas legais. Então, é muito importante que você tenha um mínimo de conhecimento sobre a lei e a normatização que regulamentam aí a nossa lei. Vamos descobrir de quem foi a iniciativa, quem criou a lei, quem sancionou, enfim. Vamos fazer um estudo completo dessa lei, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like para ajudar no crescimento aí do nosso canal. Vamos iniciar então o estudo. Presidência da República, essa lei, lembrando aqui que ela é de 2010, a lei número 12.302, de 2 de agosto de 2010. Regulamento e exercício da profissão de instrutor de trânsito. Então, meus amigos, você que é instrutor de trânsito, você tem a obrigação de conhecer essa lei. Ela é uma lei pequena, então você tem que saber, você tem que ter o básico dessa lei. Quem quer entrar na profissão, quem trabalha na profissão, é obrigação conhecer a lei e as regulamentações, as normatizações trazidas pela Resolução 789, que complementam a lei. É o mínimo. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o exercício da profissão de instrutor de trânsito. Artigo 2º. Considera-se instrutor de trânsito o profissional responsável pela formação de condutores de veículos automotores e elétricos com registro no órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal. Então, o instrutor ele tem que ter registro aqui, no órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Quem é o órgão executivo de trânsito dos estados? Os DETRANs. Então, o instrutor de trânsito ele tem que ser registrado. Ok? Artigo 3º. Compete ao instrutor de trânsito instruir os alunos acerca dos conhecimentos teóricos e das habilidades necessárias à obtenção, alteração, renovação da permissão para dirigir e da autorização para conduzir ciclomotores. Ministrar cursos de especialização e similares, definidos em resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, órgão máximo normativo consultivo. Respeitar os horários pré-estabelecidos para as aulas e exames. Frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou de reciclagem promovidos pelos órgãos executivos de trânsito dos estados ou do Distrito Federal. Ultimamente está sendo muito comum o DETRAN. Por que o DETRAN está exigindo que os instrutores eles façam o curso de atualização? Porque isso aqui está expresso na lei, esse curso de aperfeiçoamento. E na resolução, na 789 mesmo, lá diz que o instrutor ele tem que passar pela atualização a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, você tem que fazer o curso de atualização, ok? Inciso 5º, orientar o aluno com segurança na aprendizagem de direção veicular. Isso é óbvio, né? Então, o parágrafo único aqui foi reformulado pela Lei 13.863 e vai dizer o seguinte: o instrutor de trânsito somente poderá instruir candidato à habilitação
para a categoria igual ou inferior àquela em que esteja habilitado. Então, para você ingressar, você tem os requisitos que nós vamos estudar aqui agora, mas você só vai poder ensinar cujo o aluno, você só vai poder ensinar o aluno cujo a sua categoria permita, ou seja, inferior, igual ou inferior à sua categoria. Se você é instrutor de trânsito com a categoria B para carro, você só vai poder ensinar a categoria B. Se a sua categoria é C, você vai poder ensinar C e B. Se a sua categoria é D, você vai poder ensinar D, C e D. Ah, minha categoria é A, você só vai poder ensinar A, moto. Ok? Ó, os requisitos para você que quer entrar, ingressar na profissão. Você quer ser instrutor. Uma ótima profissão. São requisitos para o exercício da atividade de instrutor de trânsito. Ter, no mínimo, 21 anos de idade. Isso aqui foi, olha só, isso aqui até, ó, isso aqui foi vetado, tá? Ó. Isso aqui foi vetado, ó. Porque aqui ele pedia a categoria D, tá, pessoal? Tá interessante a gente falar sobre isso, ó, porque não é mais necessário, isso aqui foi vetado. Antes, era necessário você ter pelo menos 1 ano de categoria D, tá? Para você, era requisito. Hoje não mais. Hoje você pode ser instrutor em qualquer categoria. Ah, eu só tenho categoria A, eu posso ser instrutor? Pode. Pode, sabe por quê? Ó? Porque o inciso 2 aqui, ó, ter pelo menos 2 anos de efetiva habilitação legal para a condução do veículo, ó, não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias, ter concluído o ensino médio, isso é requisito, a partir de 2010, né, que foi quando entrou em vigor a lei, possuir certificado de curso específico realizado pelo órgão executivo de trânsito. Esse aqui é o curso de instrutor que você vai fazer. Você vai fazer o curso de especializado, de específico, perdão, de instrutor. Não ter sofrido penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e participar de curso de direção defensiva e primeiros socorros. Então, esses são os requisitos. Então, aqui não está dizendo o que falava sobre a categoria, era a categoria D que foi vetado, né? Que foi retirado aqui da lei. Então, eu tenho categoria A, posso ser instrutor? Pode, desde que você tenha 2 anos de categoria A, tenha 21 anos, de não tenha cometido infração gravíssima nos últimos 60 dias, ensino médio, tem o certificado do curso específico de instrutor, participar de curso de direção defensiva e primeiros socorros, não ter tido a carteira cassada, entendeu? Perfeitamente. Só que aquela história, você tem categoria A, você vai poder ir dar aula de moto. Então, interessante, porque aí você fica um profissional limitado. O ideal é que você tenha pelo menos categoria A, B, que aí você, além das aulas teóricas, que você estará apto, você também vai poder dar aula de carro e de moto. Então, você vai estendendo aí as suas qualificações do seu currículo. E aqui ele vai dizer o seguinte, ó, parágrafo único, é assegurado o direito ao exercício da profissão aos instrutores de trânsito que já estejam credenciados nos órgãos executivos de trânsito estaduais e do Distrito Federal, na data da entrada em vigor dessa lei. Então, essa lei ela entrou em vigor em 2 de agosto de 2010. Então, todo mundo que já estava credenciado no Detran, que já estava exercendo atividade antes da entrada em vigor da lei, ele não vai precisar se adequar aos requisitos. Por exemplo, um instrutor que na época não precisava de ensino médio, ele não vai precisar completar o ensino médio só para poder se adequar. Então, ele já tem o direito dele adquirido, porque ele já trabalhava antes
da entrada em vigor da nova lei. Então, quem já estava trabalhando, normal, não mexe em nada, não. Ok? A grande maioria já sabe disso, mas é bom, é sempre bom a gente estar relembrando, estudando. O artigo 5º aqui, ó, são deveres do instrutor de trânsito, ó, desempenhar com zelo e presteza as atividades do seu cargo. Presteza é uma agilidade, mas não é aquela coisa de fazer tudo rápido, é uma agilidade relacionada mais à eficiência, efetividade, tá? Então, você tem que ter o zelo, tem que ter essa eficiência ali nas atividades do seu cargo. Isso aqui são deveres. Portar sempre o crachá ou a carteira de identificação profissional. Crachá ou carteira de identificação profissional. Carteira de identificação profissional é a nossa credencial de instrutor. Parágrafo único. O crachá de que trata do inciso 2 do caput deste artigo será fornecido pelo órgão executivo de trânsito. O DETRAN que vai lhe fornecer o crachá. É assim que geralmente é feito através ali do REFOR, né? Que é aquele canal de comunicação entre os DETRAN e as autoescolas. Agora, olha só, é vedado a um instrutor de trânsito. É proibido. Isso é importante. Realizar propaganda contrária à ética profissional. Então, você não pode realizar nenhum tipo de propaganda contrária à ética profissional. Obstar ou dificultar a fiscalização do órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal. O DETRAN ele é responsável por fiscalizar tanto os instrutores quanto as autoescolas. Então, o instrutor ele não pode dificultar ou obstar a fiscalização do órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal. Tanto o examinador o examinador ele está representando o órgão, o DETRAN. Então, o examinador ou o fiscal do DETRAN, se ele vai entrar numa autoescola fazer uma vistoria, o instrutor ele não pode dificultar. Se ele vai fazer uma vistoria no veículo, você não pode dificultar, né? Porque aí você está atrapalhando o órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, que é responsável pela fiscalização. Fique bem claro isso. São direitos do instrutor de trânsito. Olha só, exercer com liberdade suas prerrogativas. O que é isso? O instrutor de trânsito ele passa por um curso específico. Então, a gente parte de um pressuposto que ele sai desse curso preparado para exercer e colocar em prática aquilo tudo que ele aprendeu, que ele entende que é correto, que ele aprendeu. Então, ele tem liberdade para implementar as suas metodologias de trabalho, a sua didática. Ok? Não ser punido sem prévia sindicância, sendo-lhe assegurado amplo direito à ampla defesa. Então, o instrutor ele não pode ser punido sem prévia sindicância. Estão te acusando de ter cometido alguma irregularidade. Você não pode ser punido sem prévia sindicância e sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa. Denunciar as autoridades competentes na forma cabível à espécie, o exercício legal e a atividade. Então, se você observar alguma atividade ilícita, você pode denunciar. Representar perante as autoridades superiores contra servidores públicos que no desempenho dos cargos ou funções pratiquem atos que excedam seus deveres decorrentes da observância. Então, aqui, quando ele fala servidor público, nós, instrutores, nós estamos em constante relacionamento com os servidores públicos de que órgão? Do DETRAN. O examinador, para que ele exerça a prerrogativa a presunção de legitimidade, de veracidade, ele precisa ser servidor público de carreira. Então, nós estamos em constante relacionamento com os examinadores do DETRAN, que são servidores públicos, né? com os fiscais que vão fiscalizar as autoescolas.
Então, se eles praticarem, olha só, ó, praticarem atos que excedam seus deveres, porque eles só podem fazer aquilo que a lei obriga, né? Isso é o princípio da legalidade para a administração pública, né? Isso está regulamentado no artigo 37 lá da Constituição Federal. Se o servidor público ele agir, por exemplo, com abuso de autoridade, você pode denunciá-lo às autoridades competentes. Apresentar às autoridades responsáveis pela instituição de normas e atos legais relativos a serviços e atribuições dos instrutores de trânsito, sugestões, pareceres, opiniões e críticas que visem a simplificação e ao aperfeiçoamento. Então, ó, vocês podem a qualquer momento, pessoal, ó, fazerem sugestões, pareceres, opiniões, críticas, pessoal, tal, que visem a simplificação ao aperfeiçoamento. Nós somos educadores de trânsito, meus amigos. Nós somos uma das bases, um dos principais responsáveis pelo trânsito, pela manutenção do trânsito, pelas vidas humanas. Nós sabemos que o trânsito é uma pandemia, que morrem 1,5 milhão de pessoas por ano no mundo. Então, nós somos responsáveis, nós somos tanto quanto as autoridades. Então, a nossa parcela de contribuição é muito importante. Ok? Artigo 8º, as penalidades aplicadas aos instrutores de trânsito obedecerão os ditames previstos pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. A Lei 9.503 é o Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos falar das penalidades já. Eu vou entrar na resolução, ok? E você fica comigo aí até o final para você sair daqui bastante com seu conhecimento fortalecido aí. Vamos estudar tudo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 2 de agosto de 2010. Essa lei foi sancionada pelo então, na época, e o atual Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que sancionou a lei. Agora, a iniciativa da lei foi do deputado federal Magela, então deputado federal na época, Magela, do PT-DF, tá, pessoal? Foi a iniciativa da lei, foi desse deputado. Agora, o que eu vou fazer, meus amigos? Eu vou compartilhar a resolução para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Ok? Maravilha. Fica comigo aí, vai deixando o seu like se você estiver gostando. Se você já quiser deixar algum comentário aí, você pode deixar também. Ó, aqui eu já estou compartilhando com vocês a resolução 789, meus amigos. É essa resolução que regulamenta todo o processo de habilitação. Só que eu vou descer para a parte que nós vamos estudar. Isso aqui é quase que uma Bíblia. É importante também. Eu recomendo que você estude a resolução. Que eu vou direto, pessoal, ó, para o artigo 63. Ó. 63. Nem sei se eu já passei. Não. Então, bebe uma água aí, fica comigo aí. Que ainda tem muita informação importante, relevante para você, meu amigo. Você precisa saber, meu amigo, minha amiga. Você quer ingressar na profissão. É ruim quando você ouve alguém falar assim, alguém disse, né? Não, não é isso não. Você tá buscando a informação da fonte correta.
entendeu? Alguém falou, li não sei aonde. Às vezes você lê fake news aí, você não conhece a lei, fica feio, né? O instrutor não conhecia a lei. Às vezes o próprio aluno, às vezes, sabe mais do que o instrutor, entendeu? Eu já passei por isso no começo, quando eu comecei. Mas vamos lá. São atribuições dos profissionais que atuam nos processos de capacitação, formação, qualificação, especialização, atualização e reciclagem de recursos humanos, né? Candidatos a CNH e condutores. Instrutor de trânsito, isso aqui que nos interessa. O instrutor de trânsito, isso aqui, pessoal, isso aqui é o artigo 63 da resolução 789, que regulamenta o processo de habilitação, tá? Vocês podem fazer as anotações aí para vocês estudarem depois, reforçar ou ver o vídeo novamente. Instrutor de trânsito responsável direto pela formação, atualização e reciclagem de candidatos e de condutores. E instrutor de curso especializado, responsável pela qualificação e atualização de condutores. Então, está falando tanto do trânsito quanto especializado. Transmitir aos candidatos os conteúdos teóricos e práticos exigidos pela legislação vigente. Tratar os candidatos com urbanidade e respeito. Urbanidade e respeito são quase sinônimos, né? Educação, tratar com educação, com respeito. Cumprir as instruções e os horários estabelecidos no quadro de trabalho. Utilizar crachá de identificação com foto quando no exercício da função fornecido pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Então, crachá com foto, pessoal, quando estiver trabalhando, tá? Isso é uma obrigatoriedade aí. Frequentar os cursos de aperfeiçoamento. Algumas coisas que eles copiam da lei e já colocam aqui, né? Isso daqui nós já estudamos. Ou de atualização determinado pelo órgão executivo de trânsito. Então, vocês já sabem que isso é uma obrigatoriedade também. Acatar as determinações e ordens administrativas, pedagógicas e estabelecidas pela instituição. Olha só, a instituição aqui é autoescola. O instrutor de trânsito, ele é vinculado à autoescola. É verdade? Ele tem as prerrogativas legais, expressas lá na lei. Porém, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. O Detran, ele exige um limite mínimo de aprovações mensais para as autoescolas. Na própria resolução, ela traz isso. Então, as autoescolas elas têm que atingir, no mínimo, 60% de aprovações. Quando essa autoescola ela não consegue atingir esse mínimo em 3 meses, nos últimos 3 meses, o Detran, pelo menos a regra diz aqui que ele tem que notificar a autoescola, né, através lá vai notificar o diretor de ensino, ele quer saber o que está acontecendo com a autoescola que não está conseguindo atingir o limite mínimo. Então, a autoescola ela não bateu lá os 60% nos últimos 3 meses. O diretor de ensino ele vai ser notificado pelo Detran. É o que está acontecendo. Então, o diretor de ensino ele vai chamar o instrutor para vocês vão conversar, né? O que está acontecendo? Vamos mudar aí a metodologia de trabalho, a didática, deve ter acontecendo algum erro. Tá? Então, o instrutor ele é subordinado ao diretor de ensino, diretor geral. Entendeu? Ele tem as prerrogativas, a liberdade dele exercer a aula dele, porém, se não está dando certo, tem que conversar e tem que ver o que está acontecendo. Acatar as determinações de ordens administrativas e pedagógicas estabelecidas pela instituição, avaliar se o candidato está apto a prestar exame de direção veicular após o cumprimento de carga horária estabelecida. Né? Então, isso aqui, eu já trabalhei em autoescola que tinha planilha e nós fazíamos a avaliação do candidato. Então, fechava as 20 aulas, você chega, fulano, você não está apto a fazer a prova.
essa planilha, a gente repassava para a autoescola e a gente também conversava, tinha uma conversa com o aluno, uma conversa franca, ó, eu recomendo que você faça mais aulas. Isso não pode impedir o aluno de marcar prova. Então, que fique bem claro. Uma coisa é você trabalhar com franqueza. Ó, eu entendo que você precisa fazer mais aulas para você ir mais bem preparado para a prova. E outra coisa é você obrigar ele a fazer mais aulas. Não, obrigar não pode. Então, a gente pode orientar. Então, o ideal é que exista essa planilha, realmente, até para resguardar a autoescola e para poder evitar de problemas aí que possam surgir futuramente. Então, essas aqui são as competências que nós, algumas das que não estavam na lei, que são trazidas pela resolução. Agora vamos passar para o artigo 67, ó. Ainda tem mais coisa, tá, pessoal? Mais coisa importante. Ó. Continua aí, porque aqui você está absorvendo conhecimento, você está aprendendo. Ó. Vamos falar agora das infrações e penalidades. Ó. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado e do Distrito Federal, no âmbito das suas circunscrições, fiscalizar as entidades públicas ou privadas por eles credenciadas. Então, o DETRAN ele é responsável por fiscalizar as autoescolas. Um exemplo. O artigo... Eu pulo aqui para o 72, não é isso? São consideradas infrações de responsabilidades específicas do instrutor e do examinador. Então, aqui ele traz tanto para o instrutor quanto para o examinador. Negligência na transmissão das normas constantes da legislação de trânsito, conforme estabelecido no quadro de trabalho, bem como cumprimento das atribuições previstas nessa resolução e normas complementares do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Então, instrutores e examinadores, vocês precisam manter-se atualizados a todo momento. Você não pode repassar uma informação desatualizada para um aluno. O aluno não pode estar mais atualizado que você, cara. E isso é passível de penalidade. Negligência na transmissão das normas. Falta de respeito com os candidatos. Isso serve tanto para o instrutor com o aluno, com o candidato, quanto o examinador também. Deixar de orientar corretamente os candidatos no processo de aprendizagem. Deixar de portar o crachá de identificação como instrutor ou examinador habilitado quando em serviço. Então, é uma obrigatoriedade o crachá, tanto para o instrutor quanto para o examinador. Praticar ato de improbidade contra a fé pública, crime contra a fé pública, contra ato ilícito contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada. Realizar propaganda contrária à ética profissional. Obstar ou dificultar a fiscalização do órgão executivo de trânsito estadual ou do Distrito Federal. Então, pessoal, isso aqui vocês têm que tomar cuidado. Ó. São as infrações. E as penalidades ó, serão aplicadas pelo órgão, pelos DETRANs, ó, pelo credenciamento após decisão fundamentada. Ó. Então, você vai cometer infração, o DETRAN, você está sob risco de ser penalizado. As instituições, entidades e os profissionais credenciados que agirem em desacordo com os preceitos da resolução estarão sujeitos às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração. Ó. Primeiro vem uma advertência por escrito, ó. Depois uma suspensão da atividade por até 30 dias. Isso serve tanto para o instrutor, quanto para o examinador, quanto para a autoescola. Suspensão das atividades por até 60 dias, ou cassação do credenciamento. Parágrafo 1º, penalidade de advertência por escrito será aplicada no primeiro cometimento das infrações. Enfim, eu tenho diversas outras penalidades aqui. Para o vídeo não ficar muito grande, pessoal, a gente vai finalizar, tá? Então, ó,
A gente vai finalizar, tá? Porque vai ficar muito cansativo e muito grande o vídeo. Então, já está próximo de terminar aí, porque a gente já aprendeu bastante coisa. Então, você que é instrutor, que já trabalha há muito tempo na área, precisa manter-se atualizado. E você que está entrando, quer entrar na profissão, precisa saber, né, principalmente os requisitos, as competências, as obrigatoriedades, as prerrogativas legais. Ok? Peço aí, se você gostou desse vídeo, que deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe as suas dúvidas ou as suas críticas aí nos comentários, me siga lá no Instagram, @mstrânsito,